Você realmente sabe analisar o investimento do jeito certo? E eu tô falando de entender o porquê um ativo funciona, quando ele funciona e qual papel ele cumpre dentro da sua carteira. A maioria das pessoas não perde dinheiro porque escolheu um ativo ruim. Elas perdem porque analisaram o investimento de maneira errada. No episódio anterior você viu os 7 erros que mais destroem as carteiras de investimento. Hoje eu vou te mostrar a parte mais importante da tomada de decisão, o checklist profissional que te permite avaliar qualquer tipo de investimento com clareza e método. E se isso fizer sentido para você, já curte e se inscreve. Esse vídeo vai transformar a forma como você escolhe os seus investimentos. Mas antes de eu te entregar esse checklist, tem um ponto que precisa ficar muito claro, porque não adianta ter uma ferramenta poderosa se você não entende porque tanta gente erra tentando fazer o certo. Quando você não tem um processo claro de escolha, a sua decisão é feita por emoção. Você compra pelo medo de ficar de fora e vende pelo medo de perder. Sem um método, o mercado te puxa de um lado para o outro. Mas, quando você tem um checklist com um método, a lógica muda. Você deixa de reagir ao mercado e passa a agir com critério. É o checklist que te tira do impulso e te coloca na intenção. E é justamente para sair desse ciclo de emoção que o checklist existe. Agora deixa eu te mostrar o que ele é, como ele funciona e como ele transforma a forma de você investir. O checklist transforma algo complexo em um processo repetível. Ele reduz a emoção, aumenta a clareza e deixa a sua decisão muito mais objetiva. E ele funciona tão bem porque ele separa a análise em blocos claros: função, risco predominante, comportamento, custo e eficiência e coerência com o prazo e objetivo. E quando você segue sempre os mesmos critérios, você evita decisões impulsivas e cria consistência, entende exatamente o que está comprando e deixa de depender de opinião, notícia ou modinha. E é isso que diferencia uma carteira comum de uma carteira construída com um método. Agora nós vamos entrar no coração do vídeo, que são os 5 pilares que você deve analisar antes de investir em qualquer ativo. O primeiro pilar é a função do ativo na carteira. A primeira pergunta nunca deve ser quanto rende. A pergunta certa é para que esse ativo serve na minha carteira. Todo investimento precisa cumprir uma função clara: segurança, crescimento, proteção, renda e oportunidade. Quando você entende a função de um ativo, você ajusta a expectativa dele. Quando não entende, qualquer oscilação vira um problema. Por exemplo, o Tesouro Selic não serve para você enriquecer, serve para proteção e liquidez. E a ação não serve para reserva, serve para crescimento no longo prazo. Quando você erra uma função, o erro não aparece no ativo, aparece no seu comportamento. E depois de entender a função, vem uma pergunta inevitável: qual é o risco que vem junto com esse papel? Que é o risco predominante no ativo. Todo ativo tem risco. A diferença é saber qual risco você está assumindo. Os principais riscos são o risco de juros, que é quando mudanças na taxa de juro afetam o seu ativo. O risco de crédito, que é quando existe a chance de a contraparte não honrar com o pagamento. Tem o risco de mercado, que são oscilações causadas pela economia, lucro ou crises. E o risco de liquidez, que é quando você tem dificuldade de transformar o seu ativo em dinheiro líquido. Por exemplo, um título pré-fixado sofre com a alta de juros, e uma ação sofre quando o lucro cai ou o mercado entra em crise. Se você não entende o risco predominante, você entra achando que está seguro e sai assustado na primeira oscilação. Mas o risco por si só não explica tudo. Agora você precisa entender quando o risco se comporta quando o cenário muda, que nos leva ao pilar número 3, que é o comportamento do ativo em diferentes cenários. O comportamento mostra quando o ativo tende a funcionar bem ou a funcionar mal, e é aqui que você entende se a oscilação faz parte do jogo ou se o fundamento mudou. Por exemplo, uma renda fixa tende a ir bem com a queda dos juros, e ações tendem a sofrer em crises, mas a se recuperar em momentos diferentes dos ciclos. Quem não entende o comportamento de um ativo, compra no momento errado, vende no momento errado, e no final o culpado é o investimento. Até aqui você já deve saber para que o ativo serve, qual o risco assume e como ele se comporta em diferentes cenários. E agora vem um detalhe silencioso que corrói o resultado no longo prazo, que é o pilar 4, que é o custo e a eficiência do ativo. Dois ativos podem cumprir a mesma função, mas um pode ser muito mais caro e menos eficiente que o outro. Taxas, impostos e estruturas importam. No curto prazo pode parecer uma diferença pequena, mas no longo prazo a diferença é real. Por exemplo, um fundo caro tentando bater o mercado contra um ETF barato que replica o índice. Custo importa, eficiência importa e o tempo tende a amplificar tudo isso. Tudo isso só faz sentido quando você está alinhado com algo fundamental, que é o tempo.
que nos leva ao pilar número 5, que é o prazo e o objetivo de um ativo. O prazo é o filtro final do checklist. Ele define quanto risco você pode assumir, quanta oscilação aguenta e qual ativo faz sentido. Curto prazo exige previsibilidade, médio prazo se aceita alguma oscilação e o longo prazo transforma a volatilidade em aliada. Por exemplo, usar um ativo de longo prazo para curto prazo vai te gerar medo e usar um ativo de curto prazo para longo prazo vai te deixar totalmente frustrado. Quando o prazo está errado, o investimento parece ser ruim, mesmo ele podendo ser muito bom. E o maior erro é usar esse checklist para validar uma decisão emocional, que é quando a pessoa já quer comprar um ativo e só procura qualquer justificativa. O checklist não é confirmação, ele é o filtro. E para não cair nisso, guarda esse resumo final. Qual é a função do ativo? Qual é o risco dominante? Como ele se comporta em diferentes ciclos? O custo é eficiente? E se ele está alinhado com o seu prazo e objetivo? Se não passar por isso, não entra. E quando você começa a usar esse checklist, surge uma pergunta muito comum, que é como combinar ativos de forma inteligente, sem bagunçar risco, retorno ou comportamento da sua carteira. No próximo vídeo eu vou te ensinar a distribuir esses ativos conforme os pilares, sem excessos, sem confusões e sem cair em nenhuma armadilha. E se esse vídeo te ajudou a pensar com mais clareza, já dá um like e se inscreve no canal. Aqui você aprende a investir com método, clareza e inteligência. Por hoje é só, obrigado por assistir e até a próxima. Vem comigo.